E aí galera, tudo bom? Então hoje a gente vai continuar nossa disciplina de Química Inorgânica 1, entrando no assunto de Química de Coordenação. Então essa aula vai estar dividida em 5 partes, e a primeira delas é a parte introdutória do assunto, a parte de conceitos básicos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar diferenciar as forças intermoleculares, no caso forças do tipo íon dipolo, com as ligações covalentes. Por natureza, as forças do tipo íon dipolo, elas se devem à atração eletrostática entre a carga de um íon e um dipolo de uma molécula polar. Por exemplo, ao se dissolver sal de cozinha em casa, o cloreto de sódio, você vai formar um cátion, que é o Na+, e vai formar um ânion, que é o Cl-. Em contato com a água, ela vai interagir com as moléculas de água, de forma que o cátion atrai a parte negativa da molécula, que é o oxigênio, e o ânion vai atrair a parte positiva da molécula, que são os átomos de hidrogênio. Então, esse tipo de interação ele é eletrostático, ele não depende da direção, e sim apenas da distância. Então, se as moléculas elas girarem em torno do íon, não vai ter uma quebra de ligação, uma vez que só vai depender da distância. Se a distância for mantida igual, não tem quebra de ligação. Agora a gente vai ver a definição de ácidos e base de Lewis. Ácido é uma espécie capaz de receber par de elétrons e base é uma espécie capaz de doar um par de elétrons. Para ser um ácido de Lewis, normalmente o que é a espécie? Ela vai ser uma espécie que tem uma região com densidade de carga positiva. Ela pode ser um cátion, porque o cátion ele tem deficiência de elétrons, ou ele pode ser uma molécula que não completou o octeto. Já a base, normalmente é uma espécie que tem que ser rica em elétrons. Ela pode ser uma molécula neutra com par de elétrons sobrando, ou pode ser um ânion. No caso aqui, a gente vai ter o exemplo da amônia e da prata. A prata ela é um cátion, então ela funciona como um ácido de Lewis. Ela pode receber um par de elétrons. E esse par de elétrons vai vir da amônia, que é a base de Lewis. Então, isso aqui vai formar uma ligação coordenada, que é uma ligação do tipo covalente. Diferentemente da ligação íon-dipolo, a ligação covalente ela é direcional. Ela precisa ter uma determinada geometria para ficar forte. Se ela sair dessa geometria, ela vai enfraquecer e vai quebrar. E é necessário muita energia para romper esse tipo de ligação. Por isso que nem sempre o solvente ele consegue separar uma ligação desse tipo, que é chamada de ligação coordenada dativa. Agora a gente vai entrar falando na introdução de complexos, falando especificamente dos sais de Werner. Os sais de Werner eram compostos onde você tinha, por exemplo, cloreto de cobalto, e ele mudava apenas o número de moléculas de amônio que estavam cocristalizadas com o cloreto de cobalto. Se você analisar para a estrutura iônica desse sal, se ele se dissociar, o que é esperado? A formação de 3 íons cloreto e um íon cobalto. Então, um cátion e 3 ânions, total de íons 4. Só que esses sais eles eram bem interessantes. Por quê? Porque dependendo do grau de amônio que tinha dentro do cristal, você teria uma cor diferente para esse sal. E, além disso, havia algumas anomalias nas propriedades físicas e químicas. Que anomalias eram essas? Se a gente começar pela cor, quando você tem 6 moléculas de amônio, a cor do sal é laranja. Quando você tinha 5, já era roxo. E quando tinha 4, você oscilava entre o verde e o violeta. Isso é bem estranho, porque você só tem um sal e essa amônia só estaria lá pelo íon dipolo. Aí o que acontece? Segundo fenômeno estranho, teste de condutividade elétrica, determinação da quantidade de íons em solução desse sal dissolvido em água. Quando você tinha 6 moléculas de amônio, ficaria 4 íons, como já era esperado, um cátion e 3 de ânion. Quando você colocava 5 moléculas de amônio, essa quantidade diminuía para 3. Opa, tem alguma coisa estranha aqui, mas não dá para saber o que é. Quando você diminuía para 4, diminuía para 2 íons. Professor, eu estou diminuindo a amônia, que é uma molécula neutra, e está diminuindo a quantidade de íons. O que está acontecendo aqui? Mais estranho ainda era a questão dos cloretos. Quando você tem um cloreto em solução, ele é capaz de reagir com a prata e formar um precipitado de cloreto de prata, que é esse rapazinho aqui. Quando ia se medir a quantidade de cloretos livres, o que se verificava? Com 6 amônias, ok, você tem os 3 cloretos lá. Agora,
Quando você tinha 5 amônias, essa quantidade de cloreto livre diminuía para 2. Quando você tinha 4 moléculas de amônia, isso diminuía para 1. Professor, para onde está indo esses cloretos? Aí que a gente tem que elaborar uma teoria para tentar entender onde é que estão esses cloretos. Aí se dá o início do estudo dos complexos. Por que o nome complexo? Porque não era fácil de entender essas propriedades físicas e químicas deles. Por isso que esses compostos ficaram conhecidos como complexos. Mas a gente vai ver que não é tão difícil assim. Então o que é que acontece? Foi imaginado que em vez de você ter uma interação do tipo íon dipolo com a amônia e os íons do sal, o que estava acontecendo na verdade? O cobalto, por ter carga 3+, ele podia atuar como um ácido de Lewis. Portanto, ele poderia receber esse par de elétrons da amônia, formando ligações covalentes coordenadas dativas. Aí, quando você tinha 6 moléculas de amônia, você teria aqui coordenado 6 amônias fazendo ligação dativa. Então, o cobalto ele se estabilizaria com 6 ligações coordenadas. Beleza. Até aí, tudo bem. Aí você vai ter a questão das propriedades. Quantidade de íons. Em vez de ter o íon cobalto isolado, você vai ter esse íon gigante aqui, que é o cobalto ligado com as moléculas de amônio. E você teria 3 íons cloreto, o que conseguiria bater com o experimental, você tendo os 4 íons quando você tem o cobalto com 6 moléculas de amônio. Aí o que é que acontecia? Quando você retirava uma molécula de amônio, você descompletava a ligação coordenada. Você ficava só com 5. Aí o que é que acontecia? Um dos átomos de cloro entrava dentro do íon e completava as 6 ligações coordenadas. Como agora é uma ligação covalente, o solvente não consegue quebrar a ligação e esse cloro fica preso. Com isso, se você fizer agora a contagem de íons, o que é que vai acontecer? Você vai ter um íon gigante e vai ter 2 cloretos do lado de fora. Aí com isso você consegue explicar por que você só tinha 3 íons. E também consegue explicar por que só 2 cloretos estão livres. Por quê? Porque um cloreto agora pertence ao íon complexo, que é o nome desse rapaz agora. Quando você diminui mais uma amônia, vamos tirar outra amônia aqui, aí você abre outra vaga para o cloreto entrar. O cloreto entrando, você vai ter 2 cloretos dentro do íon complexo e você vai ter apenas um cloreto do lado de fora. Com isso, você só vai ter um íon, que é um cátion, e o cloreto que está de fora vai ficar 2 íons, um cátion e um ânion. E um cloreto livre para reagir. Pois bem, já explicamos esses 3 compostos. Professor, então por que o cloreto de cobalto ele vai ter 2 cores diferentes quando ele tiver 4 moléculas de amônio? Por conta da isomeria. Se você olhar para esses compostos, ele vai ter 2 possibilidades com 2 cloretos dentro da esfera. Ou com os 2 sendo vizinhos, ou com eles ficando em lados opostos, que a gente chama de isomeria do tipo cis e trans. Então, essa teoria ela conseguiu explicar o motivo do sais de Werner ser assim. E uma vez que você tem uma estrutura mais complexa, ela precisa também de uma representação que facilite a entender isso daqui. Quem é que está participando desse íon, quem é que está coordenado e quem é que está do lado de fora como contra-íon. Então, a representação ela muda dessa aqui que você tinha antes para essa daqui, onde essa representação com colchetes ela representa o íon complexo e os contra-íons ficam do lado de fora do colchete. Beleza? Então agora a gente vai começar a trabalhar alguns conceitos básicos desse nosso íon complexo. O metal aqui ele vai possuir agora 2 tipos de valência. Uma valência que é chamada primária e uma valência que é chamada de secundária. Professor, o que é uma valência primária? A valência primária nada mais é do que o número de oxidação do metal. Então, se você tem um metal mais 1, essa valência primária vai ser mais 1. Se você tiver um metal mais 2, a valência primária vai ser 2. E por aí vai. Professor, quanto é o valor da valência primária do cobalto? Vamos olhar. O íon complexo ele tem carga mais 3. Então, se eu somar a carga do metal mais os ligantes que estão conectados a ele, tem que dar esse valor de mais 3. Então, por exemplo, se você pegar, não sei quanto é a carga do cobalto, ou está X. Então, fica X mais
6 vezes a carga da amônia. Quanto é a carga da amônia? 0. Isso aqui tem que se dar mais 3. Então, você vai encontrar que x é igual a 3. Portanto, a valência primária do cobalto é igual a 3. Beleza? Professor, e quanto é essa valência secundária? A valência secundária é o número de ligações coordenadas que ele consegue fazer. Então, nesse caso aqui, ele é hexacoordenado. Então, a valência secundária dele vai ser igual a 6. Esse compostozinho aqui, ele foi descoberto acidentalmente, através de uma eletrólise utilizando amônia, cloro e o eletrodo de platina. É chamado de cisplatina. Ele é um remédio, inclusive, utilizado na quimioterapia. Aí o que é que vai acontecer? Vamos determinar aqui quanto é o valor das valências. Esse composto aqui está sem um colchete, significa que ele é neutro. Então, se você somar a carga de todo mundo aqui, ele tem que dar igual a 0. O cloreto, a gente já sabe que a carga dele é menos 1. A amônia, a carga dela é 0. Ele vai ser uma molécula neutra. Então, se você quiser saber quanto é o valor dessa carga da platina, você faz x mais 2 vezes menos 1 mais 2 vezes 0. Isso aqui tem que dar igual a 0. Então, fica x menos 2 é igual a 0. Portanto, esse x é igual a mais 2. Então, a valência primária da platina é 2. Professor, e quanto é a valência secundária? Vai ser o número de ligações coordenadas que ele está fazendo. Nesse caso, está fazendo quantas ligações? Quantos ligantes ele tem? Ele tem 4. Então, a valência secundária vai ser 4. Vão ser 2 cloros que ele está se ligando e 2 moléculas de amônio. Aí, esse conjunto de centro metálico mais ligantes, ele vai receber 2 nomes. Um dele é a esfera de coordenação. E qual é o outro? Ele vai ser chamado também de íon complexo. Então, o íon complexo ele vai se comportar como sendo um único íon. Ou seja, esse conglomerado que você tem do íon mais os ligantes dele vai ser uma única entidade química. Os ligantes são as espécies que estão ligadas ao metal. Ele vai utilizar par de elétrons para formar essa ligação. Então, o critério para ser ligante é ter par de elétrons disponíveis para fazer essa ligação. Os ligantes eles podem ser, com relação à carga, classificados de 3 tipos. Eles podem ser neutros, eles podem ser ânions, negativos no caso, ou podem ser cátions. No caso, os cátions vai ser um caso mais especial para ter ligação. Professor, por que o cátion ele vai ter mais dificuldade de ser um ligante? Porque o metal já é positivo e o cátion também é. Então, o metal com cátion vai ter uma força de repulsão entre eles, que vai dificultar a aproximação. Então, por isso que eles só vão ligar em casos mais raros. Então, professor, os nêutrons e os ânions são mais favoráveis de ligar? São, por exemplo, a gente tem aqui o monóxido de carbono, que você tem 2 pares de elétron, que podem ser utilizados para ligar. Aqui a gente tem o tiocianato, que também vai ter vários pares de elétron, que você pode utilizar para ligar. Tem a fenantrolina, que você tem 2 pares de elétron. E você tem esse composto aqui que é chamado de EDTA, que também tem vários pares de elétron aqui. Só o que tem par de elétron para ligar. Com relação ao número de ligações, o ligante ele pode ser classificado de monodentado, quando apenas ele pode conectar um par de elétrons por vez no metal, que é o caso do monóxido de carbono, porque se ele conectar nessa direção, o outro par de elétrons, como ele está na direção oposta, ele não consegue formar ligação com o mesmo metal. Então, por isso que ele é classificado como ligante monodentado. A mesma coisa é o tiocianato. O tiocianato, se ele coordenar por esse lado, o outro par de elétrons dele, que é o nitrogênio, vai ficar lá do lado oposto do metal. Então, ele não vai conseguir se conectar. A gente tem também os casos dos ligantes bidentados, quando os 2 pares de elétrons eles vão apontar para a mesma direção do metal. Por exemplo, quando a gente tem aqui a fenantrolina, você vai ter o par de elétrons apontando para a mesma direção, ou seja, eles podem se conectar ao mesmo tempo com o metal. E a gente também tem um caso de ligantes polidentados, ou seja, você vai ter 3 ou mais coordenações com o metal. No caso, esse rapazinho aqui, o EDTA, ele consegue formar até 6 ligações com o metal, para vocês terem noção. Quando você tem esses ligantes polidentados, ou ligantes que formam mais de uma ligação, você pode ter um efeito chamado de efeito quelante ou efeito quelato. O que é isso, professor? É a formação de estruturas anelares envolvendo o metal central.
Quanto maior o número de ligações que o ligante faz, mais favorável vai ser a ligação. Então, se você tiver um ligante monodentado e você colocar esse complexo numa solução que contém o bidentado, é esperado que o bidentado ele desloque o monodentado. Então, é preferencial isso. Claro que provavelmente pode ter exceções, depende também da força da ligação e não só da quantidade. Agora, aqui a gente tem dois exemplos de ligantes polidentados, né? São esses anéis chamados de porfirina. Então, no caso, aqui a gente tem o grupo M. Esse grupo aqui você tem ferro no meio e ele é relativo à proteína do sangue. É o responsável pelo transporte de oxigênio e também pela cor avermelhada do nosso sangue. Então, você tem aqui em cima, coordenado, ou seja, um ligante é o oxigênio que o sangue está transportando. Você tem no plano o anel da porfirina e aqui você tem um resíduo de aminoácido da proteína, que é o que vai fazer o grupo M ficar ancorado na proteína. Aqui, bem parecido com o anel do grupo M, a gente vai ter a clorofila. Então, qual é a diferença básica? Você vai ter algumas diferenças nas terminações e também vai ter a diferença no metal que está aqui no centro. No caso da porfirina, da clorofila, o metal que a gente tem aqui vai ser o magnésio e não o ferro que a gente tinha no sangue. Com relação à fórmula dos compostos, a gente viu que tem uma fórmula mais adequada para você representar um complexo, onde você consegue determinar quem está dentro da esfera de coordenação e quem está do lado de fora só para completar a valência primária. Então, dentro do colchete fica os metais e os ligantes. Qual é a ordem que você vai colocar dentro do colchete? Primeiro você coloca os ânions, depois você coloca os ligantes nêutrons, depois você coloca os ligantes catiônicos. Se você tiver ligantes do mesmo tipo, você vai colocar em ordem alfabética. Fora do colchete, você vai representar a carga, mas a carga você só coloca fora do colchete caso não tenham contraíons. Beleza? Então, por exemplo, escreva a fórmula do composto níquel 2 ligado a duas moléculas de água e 2 íons cloretos. Você vai ter níquel 2+, está ligado a duas moléculas de água e vai estar ligado a 2 íons cloreto. Então, esse composto aqui, ele vai ser neutro, né? Porque você vai ter duas cargas negativas do cloreto e duas cargas positivas do níquel. Então, como é que a gente vai representar? A gente vai abrir o colchete. Quem é que vem primeiro? O metal, que é o níquel. Depois, pela regra que eu estou usando, é o ânion primeiro. Então, você vai representar Cl2. Quando tem só um átomo, você representa só o átomo e o índice estequiométrico embaixo. Agora a gente vai representar a água. Quando a gente vai representar a água tem dois átomos constituindo ela. Quando for uma substância que contenha pelo menos 2 ou mais átomos, podendo ser iguais ou não, você tem que representar entre parênteses. Então fica H2O2. Aí você fecha o colchete. Então com isso você está dizendo que dentro da tua esfera de coordenação tem o níquel, que é o metal, tem 2 cloretos e tem 2 moléculas de água. E como você não colocou carga do lado de fora, você já subentende que esse teu composto é neutro. Ele não vai precisar de contraíons. Professor, por que alguns metais, a gente viu aqui no exemplo, que o composto que tem 6 amônias e o cobalto, ele tem 6 ligações coordenadas. E a platina, ela tinha só 4. Por que isso acontece? Aí começaram a desenvolver algumas teorias para tentar explicar o porquê. Uma delas é chamada de número atômico efetivo. Ela vai se basear que quando você tem as ligações coordenadas, esses pares de elétrons, se você somar com a quantidade de elétrons que o metal tem na sua forma iônica, ela tem que dar um número atômico de um gás nobre para ficar estável. Então foi a primeira teoria. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do composto que tem cobalto e 6 moléculas de amônio. A gente viu aqui que o cobalto ele vai ter carga 3+. Se ele tem carga 3+, é porque ele perdeu elétrons. Quantos? Ele perdeu 3. Então, o número de elétrons que ele tem aqui vai ser o número atômico dele menos o que ele perdeu. Então, você vai ter 24 elétrons no cobalto. Quantas ligações ele está fazendo? Ele está fazendo ao todo 6 ligações. 6 ligações são quantos elétrons? 6 ligações vão ser
12 elétrons. Somando tudo isso vai dar 36 elétrons. Se você pegar a quantidade de elétrons dessas ligações e do metal, se você olhar para a tabela periódica, isso aqui vai ser o número atômico do criptônio. Então, nesse caso, a regra funcionou. Para muitos complexos, essa regra não funciona, mas foi a primeira tentativa de tentar explicar o motivo da valência de alguns átomos. Outra regra que tentaram criar para prever a quantidade de valência secundária de determinados metais é a regra dos 18 elétrons. Em que é baseada essa regra? O que ela diz? Que se você somar a quantidade de elétrons doados pelas ligações dativas com os elétrons de valência do metal, você vai ter que ter 18 elétrons. Por quê? Porque os metais que formam complexos são os metais de transição. Os metais de transição, eles vão ter orbitais S, P e D. E se você lembrar, a capacidade máxima do S são 2 elétrons, do P é 6 e do D é 10. Se você somar tudo, você vai ter 18 elétrons na camada. Então, aqui não valeria mais o octeto. E sim valeria o quê? A regra dos 18 elétrons. Então, se você pegar esses dois compostos, o composto que você tem 6 ligantes amônia ligado a ferro e você tem 6 monóxido de carbono ligado a cromo. Se você pegar a distribuição eletrônica do ferro 2+, você vai verificar que ela é terminada em 3d6, ou seja, você vai ter 6 elétrons de valência. No caso, como ele está se ligando com 6 ligantes, ele vai receber 12 elétrons. Então, se você somar essa quantidade de elétrons, vai dar 18. Completou 18, ele está estável. Se você pegar o cromo, o que vai acontecer? Ele já tem 6 elétrons. Se você somar a quantidade de pares da ligação dativa que ele recebe, ele está recebendo 6 ligações dativas, ou seja, 6 pares de elétron, que é igual a 12 elétrons. Somando isso vai dar 18 elétrons. Então, com isso, o cromo ele adquire a estabilidade. Professor, essa regra vale para todo mundo? Também não, ela tem muitos furos, mas também é outra tentativa de explicar o porquê. Beleza?